Vamos lá. A partir desse momento a gente iniciou a gravação, tá bom? Então eu vou agradecer aqui Felipe, muito obrigada Felipe, Vitória, pela presença, por permitir aqui que a gente realize a gravação e disponibilize para os demais colegas. Isso mesmo, Felipe, aula particular para 2 alunos. Por enquanto, né? Vamos ver se os outros colegas entram. De qualquer forma, poderia estar só você aqui e a minha dedicação seria a mesma. Tá? O que motiva a gente é quando os alunos estão aqui porque querem aprender, querem se desenvolver e querem o sucesso, né? A gente quer fazer parte desse sucesso junto com vocês. Vocês já estão acompanhando aí? Eu compartilhei os meus slides, tá? Como que eu coloquei o material para vocês? Eu já compartilhei com o e-mail de vocês. Quem ainda não tem acesso, depois coloca o e-mail aqui que eu compartilho novamente. Eu compartilhei com vocês as pastas que a gente está elaborando do banco de questões, né, o nosso projeto do CFC, preparatório para o exame de suficiência do CFC. E lá tem várias pastas com várias questões, né, e soluções, né, a gente não colocou só o gabarito, a gente foi dando passo a passo de como resolver as questões, né, todos os professores que estão parceiros, que estão fazendo parte desse projeto. A gente já compartilhou todas essas planilhas com vocês, tanto formatos Word, PDF, dependia de cada professor. Essa minha apresentação do PowerPoint também está compartilhada com vocês lá, tá? Eu coloquei alguns links, então vocês terão acesso, clicando nos links, tem acesso aos materiais que eu coloquei também, certo? Então, tudo vocês vão ter à disposição lá. Antes da gente iniciar, para que eu não me esqueça, porque eu termino me empolgando na aula e eu termino esquecendo de apresentar. Eu vou mostrar aqui na minha câmera alguns livros que eu acho interessante vocês consultarem. Ah, professora, é para eu comprar? Não necessariamente. A gente tem o privilégio da biblioteca da Unifor ser riquíssima, tanto a biblioteca física quanto a biblioteca digital, tá? Então, eu vou mostrar alguns livros que, inclusive, tem lá na biblioteca digital também da Unifor, tá bom? O primeiro aqui é esse aqui, ó, esse dicionário de contabilidade, tá? Do professor Lopes de Sá. Esse livro é muito bom, tanto para quem está iniciando, quanto para quem está já na metade do curso, finalizando o curso. Ele é bom porque ele traz, é como se fosse um glossário de termos. A gente consegue identificar exatamente o que é aquele termo, lease, né, intangível. Então, a gente consegue identificar rapidamente o que é aquele termo, em vez de ficar procurando no livro que a gente estudou de contabilidade geral, enfim. Então, esse livro é bem legal em função disso. As dicas de livros que eu vou passar aqui hoje são mais voltados para a teoria da contabilidade. Então, por isso que eu comecei com o dicionário de contabilidade. Tem muitos termos, né, da teoria da contabilidade que esse livro aí ajuda também, tá? Ele, inclusive, tem digital na biblioteca da Unifor. Esse outro livro aqui, ele já é um pouco mais avançado, a teoria da contabilidade do controle, do Sander, tá? Ele é bom quem tem interesse de fazer mestrado, doutorado, né? É interessante também. Eu mostrei o do Sander, mas eu vou mostrar primeiro os básicos, tá bom? Então, eu falei, desde dicionário da contabilidade, tem lá no Unifor, na biblioteca da Unifor. Esse livro aqui, que é clássico, né? Teoria da Contabilidade, Edric Van Breda. Muito, muito bom. Inclusive, o nosso livro, né, do Sérgio Dízigos, que é tão famoso, foi baseado nesse livro aqui, né? Então, ele livrinho aí de cabeceira, junto com quem tem um manual de contabilidade por ações, né? Esse livro aqui você vai usar para sempre. É um livro que não muda, tá? É um livro que não é porque saiu uma nova legislação que eu vou ter que comprar um novo livro, não, tá? Então, esse livro aqui é muito bom em função disso. Aí o Felipe tem, muito bem, Felipe. Esse livro aqui é de História da Contabilidade no Brasil, tá? Esse livro aqui é bem legal, é do Lopes de Sá também, tá? Ele é mais de história. Eu não recomendo comprar quem não tem interesse em pesquisa, né, em mestrado, doutorado. Até no mestrado, doutorado, a gente não usa muito ele.
Eu gosto porque eu sou muito curiosa com relação à história, então é um livro que eu gosto, principalmente que eu gosto de teoria da contabilidade. Então é bom a gente voltar na evolução histórica da contabilidade. Ele é bem interessante. Então, teoria da contabilidade, Hendrix Van Breda, do Eudiscus, e o dicionário da contabilidade. Esses outros aqui são mais avançados. Aqui vocês vão pegar quando forem para o mestrado, né? O Felipe vai para o mestrado. Ó, Teoria da Contabilidade, uma nova abordagem, tá? Do Brodel Lopes e o professor Eliseu Martins. Esse outro livro aqui, Teoria Avançada da Contabilidade, tá? Também Brodel Lopes e o Sérgio Discos. Esse aqui veio primeiro, né? Então, digamos que esse daqui contempla o que tem no anterior e tem mais outros autores que participam da construção. Ou seja, são novas correntes, né, da teoria da contabilidade. E esse aqui do Lopes de Sá, tá? Esse aqui é legal em função dessa parte também de evolução histórica, né? Ele fala um pouquinho sobre as diversas teorias, enfim. Ele é legal também, tá? Mas se eu fosse indicar, se for para comprar, quem quiser comprar, eu recomendo Henriques Van Breda e o Sérgio Discos, né? Perdão, Eliseu Martins, né? São os principais aí. Felipe, você tem qual? Qual livro você tem? Pronto, as dicas já foram. Estão me escutando ainda? Perfeito. Qual livro que você tem, Felipe? Que você tinha dito que tinha? Ah, eu perguntei qual o livro que você disse que tinha? O da teoria da contabilidade, professor. Meu áudio está falhando? Da capa branca. Porque assim, do Henriques e Van Breda, né? Show de bola. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se por acaso o meu áudio ficar picotando, vocês me avisem pelo chat, tá bom? Que aí eu saio e entro novamente. Beleza. Pois vamos lá, vamos iniciar. Bom, me apresentar inicialmente, Felipe já me conhece, né? Mas me apresentando, eu sou professora desde 2014, né? Ou seja, já tenho 6 anos aí. Estou iniciando, digamos assim, né, na docência. Já dei aula em 2 outras faculdades. Estou na Unifor desde o ano passado, desde agosto do ano passado, vai fazer 1 ano. Sou graduada, mestre e agora doutoranda pela UFC, né? Iniciei meu doutorado em 2017, devo encerrar até o próximo semestre, se Deus quiser. Atuo na docência, então, como eu falei, desde 2014, foi quando eu encerrei um pouco a minha... Eu já trabalhava, né, na área profissional pública, contabilidade pública, desde 2009, atuei como controladora do município de Limoeiro, como coordenadora, né, e contadora do município de Aquiraz, enfim, outras funções, mas eu me identifiquei mesmo foi com a docência, né, então é isso que eu gosto, é a pesquisa que me enche os olhos, e aí eu decidi, então, encarar essa formação, né, e aí me dedicar exclusivamente à docência. Faço parte da coordenação do NAF, por isso que eu comentei no início, né, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Desde janeiro a gente está à frente do NAF, juntamente com a professora Alessandra Ponte. O Felipe faz parte do NAF também, nós tínhamos 8 membros, agora temos 7 membros do NAF, 7 alunos que são membros voluntários. Uma aluna se formou agora, a Monique,
com louvor, né? E também coordeno o grupo de estudos Bate-Bola Acadêmico Científico. Então, desde 2010, especificamente desde 2011, né, minha primeira publicação na área do futebol, né, de contabilidade, de gestão e governança na área do futebol. E aí, de lá para cá, eu venho pesquisando esse tipo de organização, tá? Conteúdo, o que a gente vai falar hoje? Eu vou dar algumas orientações gerais sobre o exame de suficiência. Eu sei que vocês já devem ter lido o edital. Caso não, a gente vai passar um pouquinho aqui. Eu não vou ler o edital, mas eu vou mostrar para vocês. Eu separei algumas dicas, né, para quem vai fazer o exame de suficiência, seja domingo agora, seja no próximo semestre. Eu tinha preparado no Quizlet, mas a gente vai fazer o Kahoot, né? A gente vai utilizar o game do Kahoot para resolver as questões de teoria da contabilidade. E vamos fazer uma breve revisão e resolução dessas questões, certo? Bom, orientações gerais sobre o exame. Aqui é o edital do exame, eu coloquei um link aqui, ó, vocês estão vendo. Se você clicar aqui, lá no material que eu mandei para vocês, ele vai para a página da Consulplan, né, que é a banca que elabora o exame de suficiência do CFC, tá? A data da prova, 16/8, domingo agora, horário de 9h30 às 2h da tarde, ou seja, ó, 9h30, 10, aí, 11, 12, 13, 14. 4h30 para fazer a prova, né? Quantas questões? 50 questões na modalidade online. O local é o site da Consulplan, então vai sair com 30 minutos antes da prova, vai sair o link lá no site da Consulplan, para que o candidato, né, o examinando, ele realize a sua prova. São 50 questões objetivas, a exibição, né, ela vai apresentando de forma aleatória, você não vai poder pular a questão e voltar, ou seja, tem que resolver aquela questão, só depois de resolver que você passa para outra, tá bom? Ou seja, em 4h30 para 50 questões, dá um pouco mais de 5 minutos para cada questão, né, para você resolver cada questão. Essas 50 questões objetivas são todas ABCD, tá? O gabarito preliminar, a previsão é que saia no dia após a prova, dia 17/8, e o resultado final em até 50 dias. Bom? Os temas, quais são os temas que caem na prova? Contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, teoria da contabilidade, que a gente vai abordar hoje, legislação e ética profissional, princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil e língua portuguesa aplicada. Aqui eu coloquei um outro link que vai para o edital especificamente, tá? Aqui, ó, PDF, vocês estão vendo. O edital, aquele mesmo edital, só que é nos anexos, em que ele apresenta qual é o conteúdo que será cobrado de cada uma dessas temáticas, né? De cada um desses temas. E aí aqui eu trouxe, né, só a imagem do conteúdo de teoria da contabilidade, mas lá ele aborda cada uma das disciplinas, cada um dos temas, ele diz o que será cobrado, né, ou ele pontua lá o conteúdo programático, detalha o conteúdo programático de cada tema. O que ele coloca como teoria da contabilidade, né, o CFC? Colocou aqui, ó, estrutura conceitual, né, nosso CPC 00, objetivo do relatório financeiro, tem também lá no CPC 00, características qualitativas das informações financeiras úteis, também no CPC 00, demonstrações contábeis, a gente tem o CPC 26, né, e a entidade que reporta as demonstrações contábeis, que a gente tem lá no CPC 00 também, elementos das demonstrações contábeis, também no CPC 00, reconhecimento desse reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, conceito de capital e manutenção de capital. Então, se você observar aqui esse item A, basicamente é CPC 00, né? B,
escolas e doutrinas, escolas ou doutrinas na história da contabilidade. Geralmente ele cobra aqui, né? As escolas, divide escolas europeias, escola norte-americana e brasileira, né? E aí faz as perguntas em geral nesse ínterim, né? Nesse universo. E evolução histórica da contabilidade, tá bom? Aí eu trouxe aqui algumas dicas. Eu trouxe aqui dos últimos 4 exames, né? De 2018, 1, 2, 19, 1, 2. O que caiu, né? Quais foram os assuntos mais cobrados, tá? Para vocês terem uma noção do que mais cai no exame de suficiência. Então, ó, o exame 18.1 caíram 20 questões de contabilidade geral, ou seja, representa 40% da prova. Teoria da contabilidade, 5 questões, que representa 10% da prova. Princípios e normas brasileiros, caíram 3 questões, que representa 6% da prova. Então, se a gente observar aqui, ó, contabilidade geral, teoria da contabilidade, princípios e normas, é mais da metade da prova, 56% da prova. Tá? De 2018.1. Aí, em seguida, né, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, né, as NB-CASP, noções de direito, contabilidade gerencial, auditoria contábil, perícia contábil, matemática financeira e estatística, legislação e ética profissional. Seja bem-vindo, Lu. Então, auditoria contábil, perícia contábil, matemática financeira e estatística, legislação e ética profissional, língua portuguesa e controladoria, né? Mas se a gente observar, a grande maioria está aqui em volta do quê? Das normas, contabilidade geral, classificação, né? Escolas, doutrina, teoria da contabilidade, tá bom? 18.2, olha aí, ó. Vamos ver a diferença. Aqui era 20 de contabilidade geral e 5 de teoria. Agora diminuiu 1 de cada. 18.2 caíram 19 de contabilidade geral e teoria da contabilidade 4. Mas ainda assim, ó, se a gente observar aqui, já dá também 46%, ó, quase metade da prova. Tá? E se a gente junta com princípios e normas brasileiras, já fica mais da metade da prova, né? Já fica 46 com 6, 52% da prova. Então, de novo, né? Contabilidade geral, teoria da contabilidade, princípios e normas brasileiras, elas caem muito, né? Caem muito no exame de suficiência. Contabilidade de custos, se a gente for somar aqui, contabilidade de custos e gerencial, dão 6 questões, tá bom? Professor, o que você está juntando contabilidade de custos e gerencial? Porque depende o Felipe que é transferido, né? Não sei mais se tem mais alguém aqui que é transferido, vai depender do curso, né? Onde você estava fazendo. Geralmente essas disciplinas elas se complementam, né? O que você vê de contabilidade de custo e gerencial. Então, por isso que eu estou somando para você ter essa noção aqui de que, em geral, aqui, ó, custos e gerencial, elas somam 6 questões aqui, pelo menos no exame de 2018.2, né? Somaram 6 questões, ou seja, dá 12% da prova, tá? Mas normas, teoria, né? Geralmente que é aqui mais da metade da prova. E aí, ó, controladoria, de novo, uma questão, ó, de controladoria. Os demais, ó, 2 questões, né? O exame de 2019.1, né? Contabilidade geral, 16 questões, teoria da contabilidade, manteve, ó. Era 4 questões, continuou 4 questões de teoria da contabilidade. Contabilidade de custo, manteve aqui, ó, 4 questões. NB-CASP, né, a contabilidade aplicada ao setor público, 3 questões. Princípios e normas brasileiras, 4 questões. Aí se a gente junta aqui, ó, 24 questões, né, normas, teoria, contabilidade geral. Então, aqui a gente tem 48%, praticamente metade da prova de novo, tá? Controladoria mantém aqui, ó, uma questão de controladoria, auditoria e perícia, geralmente, ó, 2 questões, tá? Se for juntar curso gerencial, de novo, 6 questões. Então, geralmente, é a mesma média de questões que caem no exame, tá? Então, ó, para ser aprovado no exame, é necessário acertar apenas 50% das questões. Então, vocês estão se preparando, né, que não são
formandos agora, né? Vitória, Felipe, acredito que o Lucas também. Vocês ainda estão se preparando, né? Ainda tem mais um semestre para se prepararem. Tenham foco naquilo que é o grosso, né? Do exame de suficiência. Professora, então não vou estudar o restante, não vou estudar auditoria, perícia, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você, se tem algo que seria demandado, que você tirasse de letra, ó, vou me garantir nisso daqui, eu diria para você se preocupar com o que é o grosso do exame, né? Que seria contabilidade geral, teoria da contabilidade e normas, né? Eu incluiria aqui custos com gerencial, porque desde o primeiro, né, desde 2018, eu estou enfatizando aqui, ó, custo gerencial geralmente cai em 6 questões, juntando os dois, ou seja, 12% da prova. Então, eu me dedicaria, né, eu demandaria mais esforço sobre essas disciplinas. Tá? Aqui é o exame de 2019.2, e aqui, direto do CFC, tá, ó, da Consulpan. E aqui é o percentual de erros e acertos por conteúdo, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, vou botar aqui, ó, contabilidade geral, né, 17 questões de contabilidade geral, que caíram no exame 19.2, tá? No exame do último semestre, no último exame, 17 questões de contabilidade geral. Dessas 17 questões, quase metade, né, acertou, né, ó, ficou 40% das pessoas acertaram e 59,27, quase 60%, erraram, tá, de contabilidade geral. Se tivesse se esforçado, né, estudado ou guardado mais esforço aí para essa disciplina, talvez o desempenho seria melhor, né? Teoria da contabilidade. Das 4 questões que caíram, 51% errou. 51% das pessoas, 51% das questões, né, das respostas válidas foram erradas, certo? E vocês vão ver que as questões de teoria da contabilidade, eu vou trazer aqui, nesses últimos 4 exames, né, eu foquei no que vem sendo cobrado nos últimos 4 exames, para ser algo mais recente para vocês, o que a gente ficar trabalhando com questões de 2012, 13, quando a gente sabe que isso altera, né? Então, eu trouxe questões de 2018 para cá, que a gente tem menos alterações no nosso conteúdo programático de teoria da contabilidade. Né? Bom, e aí aqui eu trago algumas dicas, tá? Dicas baseadas aqui na FTD, ó, FTD Educação, dicas voltadas para quem vai fazer a prova no modo online, né? Então, primeiro, reserve um lugar tranquilo, confortável e silencioso para fazer a prova. Estar concentrado vai fazer toda a diferença no seu resultado. Pessoal, essas dicas aqui vale para o exame de suficiência, mas vale para agora também nesse semestre. Vocês vão fazer muitas disciplinas em que as provas serão também nesse modelo online, tá bom? Então, reserve um lugar tranquilo, confortável e silencioso para vocês fazerem essa prova, para que vocês não fiquem dispersos, tá? Atente-se ao tempo de duração de cada prova. Você não precisa fazer todas as provas no mesmo dia, né? No caso aqui, eram dicas da FTD para o Enem, né? Mas aqui, estou voltando para o exame de suficiência. Então, se preocupe com o tempo de duração da prova. Já falei no início que a prova, ela tem 4 horas e meia de duração, né? Para 50 questões, que dá, em média, 5 minutos e meio para cada prova. Então, procure questões que são, principalmente das nossas, né, de teoria da contabilidade, mais curtas, procure responder mais rápido, porque aí esse tempo que sobra, né, você já usa nas disciplinas, por exemplo, de contabilidade geral, né, societária, 1 e 2, enfim, que vai demandar um esforço maior de vocês, de custos, tá bom? Felipe, eu não sei, eu tenho que olhar lá posso olhar no final da nossa apresentação, eu posso olhar novamente. Mas o edital que eu tinha visto eram esse horário, tá bom? Que bom, se aumentaram. Terceira dica, avise as pessoas que moram com você que você vai ficar um tempo isolado, com alta concentração para a prova, né? Então, fique naquele ambiente tranquilo, confortável, silencioso, e que todas as pessoas que moram com você não lhe perturbem, né? Isso é muito importante. Lembre-se,
A prova é individual, sem consulta, mesmo em ambiente digital, a ideia é simular, né, como se vocês, de fato, estivessem fazendo aquela prova no ambiente físico. Então, para vocês se testarem mesmo, né, vocês estão prontos para o mercado de trabalho. Quinta dica, certifique-se que o lugar onde você vai fazer a prova está com um sinal de internet estável e com boa qualidade, para você não perder a internet na hora que você estiver resolvendo a questão. Tenha um rascunho e uma caneta ao seu lado, principalmente nas questões que envolvam cálculos, né? Você vai precisar disso para poder lhe ajudar. Mesmo as que não envolvem cálculos, tem pessoas que trabalham melhor quando estão rabiscando, né? Quando fazem mapa mental. Então, tenha caneta, lápis, borracha e papel ao seu lado, para que isso facilite a realização da sua prova, tá? Deixe ao seu lado também uma garrafa de água, um lanche, né? Um chocolatezinho, caso você sinta sede ou fome, né? 4 horas e meia, bastante tempo para você fazer a prova. Faça um planejamento de como vai realizar o simulado completo. Monte o cronograma e tente respeitá-lo ao máximo, tá bom? Outra dica, tá? Que aí não é para o dia da prova, é para o dia anterior. Procure relaxar, tá? O nosso movimento, né, o nosso projeto aqui, preparatório para o CFC, as aulas vão até sexta-feira, encerra com o professor Oswaldo, né, que é do curso Ninjas, CEO do curso Ninjas. Por que até sexta-feira? Para que você tenha um sábado para descansar, né, para você respirar, para você estar tranquilo, porque você vai começar a prova de manhã, né, então, procure usar o último dia, né, antes da prova, para relaxar, né, quem gosta de meditar, para meditar, né, enfim, escutar música, enfim, procure relaxar no dia anterior para que você esteja com a mente mais tranquila no momento da prova, tá bom? E aqui são dicas principalmente para quem não vai fazer a prova agora, né, quem vai ter ainda mais tempo para se preparar, Felipe, a Vitória, acredito que o Lucas também, tá? Então, aqui eu trouxe a pirâmide de aprendizagem do Glasser, não sei se vocês conhecem, em que ele mensura aqui mais ou menos qual é o nosso nível de aprendizagem a partir de cada técnica, né? Então, quando a gente lê, a gente absorve mais ou menos 10% daquilo que a gente lê. Agora, quando a gente escuta, a gente absorve aproximadamente 20%. Eu não sei se vocês já compararam quando estão escutando o podcast, quando estão simplesmente lendo alguma coisa. Seja de algum conteúdo que vocês estejam estudando. Geralmente, as pessoas absorvem mais quando estão escutando, um pouco mais do que quando leem, né? Quando vocês veem, vocês não só leem, né, mas quando vocês conseguem visualizar, como é nesse momento aqui, que vocês não estão só lendo, vocês estão visualizando, tem todo um esquema, né, uma rotina, né, tem uma estratégia adequada. Quando vocês estão visualizando um mapa mental, uma estrutura organizada, vocês absorvem 30%, tá? Quando vocês observam, então estão vendo aqui o slide, estão nos acompanhando, estão ouvindo o que eu estou falando, vocês absorvem em média 50% do que eu estou falando, vocês terminam absorvendo. Agora, quando você conversa, pergunta, você repete esse conteúdo, relata para alguém, tenta reproduzir, recordar, eu vou lembrar o que foi que eu vi, debater, você se desafia a definir, fazer definições sobre cada um dos esquemas. Quando você faz isso, quando você discute com os outros, você termina absorvendo 70%. Por isso que a gente fala tanto em salas de aula, né, quem é nosso aluno, da metodologia ativa, que é exatamente isso. A partir daqui, você está começando a assumir uma postura ativa de aprendizagem, e não apenas passivo, de estar lá quieto e absorver aquilo que estão lhe passando. Aqui você está realmente realizando alguma ação, tá? E isso termina trazendo mais benefícios para a sua aprendizagem. Quando você escreve, interpreta, traduz, né? Você vai tentar
trazer aquilo que o professor trouxe, aquilo que o escritor trouxe, com as suas palavras, né? Traduzir, interpretar, expressar, revisar, vai fazer seu esquema, enfim, demonstrar, praticar. Quando você faz isso, você absorve 80% do que você estava trabalhando, né? E quando você, além de fazer isso, né, você está lá nesse ambiente ativo para si, quando você se preocupa com o outro, quando você vai e se desafia a ensinar o outro, a trazer um conteúdo para o outro, não é não, Felipe? Nesse nosso desafio aí das questões do CFC. Quando você explica, resume, estrutura, define, elabora, ilustra, você demanda mais esforço para ensinar a outra pessoa, para trazer esse conteúdo e tentar simplificar o máximo possível, você termina absorvendo 95% desse conteúdo, tá? Então, eu trouxe aqui mais uma dica para quem vai se preparar ainda, de repente, para o próximo semestre, né? Tendo em vista que quem vai fazer a prova agora, domingo, já está em cima, né? Mas essa dica que eu acho muito boa, eu sempre trago em sala de aula, tá? Se tiverem alguma pergunta, podem trazer aqui no chat, tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente chegou à etapa aqui, estamos no tempo aqui que eu tinha definido, eu vou dar aqui o tempo para vocês responderem o Quizlet, tá bom? O Quizlet, perdão, no Kahoot a gente vai resolver as questões do exame de suficiência que eu trouxe para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora. Compartilhar aqui. Prontinho. Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim? Beleza. Então, eu vou iniciar aqui. Todo mundo aqui já jogou o Kahoot? Já conhece o Kahoot? Tem alguém que não conhece? Beleza, então vamos lá. Eu vou acionar aqui o Kahoot. Ele está congelado mesmo. Eu vou iniciar agora, tá? Ah, vocês estão conseguindo visualizar agora, né? A tela do Kahoot. Está conseguindo visualizar, Lucas? Entrem aí, ó. Você entra lá no site do Kahoot ou no aplicativo. E aí você vai colocar esse código. 710644. Beck entrou. Vitória. Beleza, Vitória. Mirela, Lucas, vocês vão participar também? Podemos iniciar? Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Ah, o Felipe caiu. Entrei de novo, Felipe. Tranquilo, Lucas. Vai tentar de novo, Felipe, entrar? Show. Então vamos lá. Ou vou ter que iniciar de novo.
Vamos ter que colocar de novo. Vou dar o código de novo para vocês. O Kahoot hoje estava instável. Vou fazer 3 tentativas, tá bom? Se não der certo, a gente vai pro PowerPoint mesmo. Mas é porque eu acho tão legal a gente usar o Kahoot. Acho mais dinâmico. Segunda tentativa. Vamos lá. Felipe e Vitória. Saiam aí para a gente entrar de novo. Vai já o código. O código é 85 14 24. 85 14 24. Derek entrou. Show. Vai dar certo. Olha aí, ó. Primeira questão. Veja a figura e responda com atenção o que se pede. Vou ler, tá? A história tem mostrado que, conforme ocorre o desenvolvimento econômico, a contabilidade se torna cada vez mais importante. Em relação às escolas ou doutrinas da história da contabilidade e sua evolução, observa-se que, primeiro, a primeira literatura contábil relevante elaborada pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, consolida o método das partidas dobradas. Segundo, a contabilidade é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Terceiro, antes da criação do método das partidas dobradas, a contabilidade, na sua forma rudimentar, não era capaz de avaliar bens, direitos e obrigações. Quarto, no início do século XX, houve uma queda da escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. E quinto, Hartfield escreveu 3 volumes entre 1909 e 1910, em que conceituou a contabilidade como a ciência econômica das entidades. Estão corretas apenas as afirmativas. Vermelho, 3 e 4. Amarelo, 1, 3 e 5. Azul, 1, 2, 3 e 5. Verde, 1, 2 e 4. Se quiserem que eu leia algum alternativo novamente, podem pedir, tá? Todos responderam? Uma pessoa acertou. Vamos ver quem foi. Derek! Parabéns, Derek! Vamos lá, eu vou falando, comentando cada uma das questões, tá bom? Então, a primeira alternativa, o que ele falava? Que a primeira literatura contábil relevante, elaborada pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, consolida o método das partidas dobradas. Essa alternativa está correta, tá? Conforme a divisão do Federico Melis, né, na obra dele, A História da Contabilidade, ele divide a contabilidade em 4 épocas: mundo antigo, mundo medieval, mundo moderno, mundo científico. Mundo antigo, do início da civilização até 1202. Mundo medieval, de 1202 até 1494. Nesse período, é possível ver a contabilidade nas origens do capitalismo e no aparecimento da partida dobrada. No mundo antigo, era aquela contabilidade rudimentar, né? Escritas, né, rudimentares nas paredes, enfim. No mundo medieval, não, a gente já tem aí a origem do capitalismo e o aparecimento da partida dobrada, a utilização da partida dobrada, né? Apesar da gente ainda não ter os escritos, né, referente a isso. Terceira época, o mundo moderno, né? O mundo moderno que vai de 1494 até 1840, que é conhecido como o período da literatura contábil. É aqui que entra Pacioli, Luca Pacioli, com a obra dele, La Summa de Aritmética, que no conteúdo traz o capítulo dele,
que mostra ao mundo o método das partidas dobradas, né? Então, é importante a gente salientar que o Frei Luca Pacioli, ele não foi o criador do método das partidas dobradas, né? Conforme a questão lá assinalou. Ele apenas consolidou, né? Ele apenas escreveu o livro do que já se estava utilizando naquela época, né? Então, esse já era utilizado desde o século XIV, mas mesmo assim, o Frei Luca Pacioli é considerado aí por muitos o pai da contabilidade, tá? E aí a gente tem a última época, que é o mundo científico, que vai de 1840 até os dias atuais, em que a gente vê aí o desenvolvimento, né, do positivismo, por aí vai, das outras escolas contábeis, tá bom? Então, primeira alternativa, correto. Segunda alternativa, o que ele fala? Fala assim, ó, a contabilidade é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Correto, né? As ciências contábeis, elas fazem parte da grande área das ciências sociais aplicadas. Ou seja, contabilidade, ciências contábeis, não é uma ciência exata, né? O CPC 00 até traz isso de novo, né? Estrutura conceitual, né? Ele elenca lá novamente, né? Então, para quem, se você estudando teoria da contabilidade, as escolas, né? A evolução da contabilidade, ainda não entendeu, veio uma norma e disse, olha, a contabilidade, ela não vai trazer não é um retrato exato, né? Eu não vou ter um retrato exato. A gente vai utilizar estimativas, né? E as ciências sociais, ela muda, por ser uma ciência social, muda aí juntamente com a economia, a administração, né? Em função do objeto dela, que é o patrimônio, tá? Então, toda empresa, todo órgão público, toda entidade com fins lucrativos ou não, deve possuir uma contabilidade porque detém um patrimônio. E esse é o campo de atuação da contabilidade, tá? Terceiro, antes da criação do método das partidas dobradas, a contabilidade, na sua forma rudimentar, não era capaz de avaliar bens, direitos e obrigações. Terceira alternativa, a gente tem a primeira alternativa que está errada. O que está errado aqui? Quando ele diz que não era capaz de avaliar bens, direitos e obrigações. Ora, apesar de não ser possível a gente precisar, né, o surgimento da contabilidade, assume-se, né, considera-se que a origem da contabilidade se confunde com o da civilização. Então, ao longo do tempo, o ser humano ele foi deixando de ser nômade para, enfim, estabelecer-se um local e começou a dedicar-se à agropecuária. Surgiu, então, a necessidade do controle dos bens, né? Tanto que a gente fala do patrimônio, né? Pater, né? Que vem aí da família, né? Do pai. Então, inicia-se aí como uma herança, né? Então, tinha o controle dos bens, né? Então, apesar da gente não ter ainda, né, como nas épocas seguintes, né, no mundo moderno, que se inicia a literatura contábil, né, os estudos sobre a contabilidade, não tinha ainda, né, nesse mundo antigo. Mas não significa dizer que a contabilidade não assumisse essa função de avaliar os bens, de saber o que ele tinha, quantas cabeças lá de ovelha ele tinha, né? E por sua vez, ali, quando ele começa ali a desenvolver, a contabilidade ela é utilizada na era seguinte, né, na época seguinte, com as trocas, né, então eu entregava lá, sei lá, 2 ovelhas e aquele outro estava me devendo lá 3 sacos de feijão, né, enfim, eu tinha também essa ideia aí de dívidas, né, de obrigações, de direitos e obrigações. Então, apesar de eu ainda não ter estudos, né, sobre a literatura contábil, mas eu tinha, sim, a função da contabilidade, então ela já era utilizada, tá certo? Então, o único errozinho aí nesse item 3 é esse não, tá? Quarto item, dizia assim, no início do século XX, houve uma queda da escola europeia e ascensão da escola norte-americana. Quarto item, correto, né? A gente tem vários livros, o Felipe tem aí tem o Hendrix e Van Breda, né, Felipe? Mas a gente tem o livro do Sérgio Odíssigos, né? A gente tem vários outros livros que eu já falei para vocês, tem disponível no Unifor Online, né, na biblioteca digital. Vários autores, né, o Marion também, relatam que no começo
começo do século XX, presenciou-se a queda da chamada escola europeia, mais especificamente a italiana, né, que foi a que mais se desenvolveu, e a ascensão da chamada escola norte-americana, né, no mundo contábil, com ênfase ao usuário da informação, a auditoria, a contabilidade gerencial. Vamos lembrar aí, pessoal, que no começo do século XX a gente teve aí as guerras, né, as grandes guerras. E quem que mais se favoreceu, né, com essas grandes guerras, né? Estados Unidos. Então, assim, houve um desenvolvimento muito grande, né, das empresas, né, um desenvolvimento econômico muito grande nos Estados Unidos, e a necessidade de estudos e o investimento em estudos científicos, né, em informação voltada para o usuário dessa informação contábil, em auditoria, em contabilidade gerencial, tendo em vista aí as grandes corporações, tá certo? Então, o item 4 também, correto. Item 5. Hatfield escreveu 3 volumes entre 1909 e 1910, em que conceituou a contabilidade como a ciência econômica das entidades. Aí era uma pegadinha aí que a banca colocou. Hatfield, na verdade, ele é norte-americano, da escola norte-americana, né? E entre 1909 e 1910, na verdade, a gente tem o desenvolvimento aí da ciência econômica, né, na teoria econômica, pelo Fábio Besta, né, e não Hatfield. Então, foi Fábio Besta, né, a partir de 1891, né, que desenvolveu aí os primeiros estudos, mas os 3 volumes da obra completa dele somente aparecem entre 1909 e 1910, tá? Então, Besta, sem dúvida, Fábio Besta, sem dúvida, um dos mais famosos da época, definia a contabilidade como a ciência do controle econômico das entidades. Tá? Então, os únicos itens que estavam errados eram os itens 3 e 5. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Tá bom assim, ou vocês preferem ir visualizando a questão? Porque aí eu posso deixar para vocês responderem e depois ir lá nos slides. O que vocês preferem? Vocês preferem melhor ir visualizando a questão, né? Então, eu vou deixar vocês resolverem logo e depois eu resolvo lá pelos slides. Então, vamos lá. Preparados, Vitória e Felipe? Vamos lá. Próximo. Veja a figura e responda com a atenção que se pede. Vou ler. Luca Pacioli publicou em Veneza e Suma de Aritmética, Geometria, Proportiones e Proporcionalità, em 1494, texto no qual se distingue, para a história da contabilidade, o Tratatus de Computis et Scripturis, talvez a primeira exposição sistemática e completa do método das partidas dobradas. Em relação ao método das partidas dobradas, assinale a alternativa incorreta. Já assinalaram? Vamos lá, eu acho que foi erro, né? Não tinha nem terminado a questão, mas vamos lá, vamos para a próxima. Veja a figura e responda com a atenção que se pede. Ah, não veio. Eu vou ler aqui a questão, então. De acordo com Eudice Marião e Faria, no começo do século XX, presenciou-se a queda da chamada escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. Em relação a isso, assinale verdadeiro ou falso. Marque, em relação às razões que resultaram na ascensão da escola norte-americana, marque verdadeiro ou falso. Então, está dizendo assim, ó. Foi em razão da ênfase ao usuário da informação contábil. A contabilidade é apresentada como algo útil para a tomada de decisão, evitando endeusar demasiadamente a contabilidade. Atender os usuários é o grande objetivo. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa, ênfase à contabilidade aplicada, como herança dos ingleses e transparência para os investidores das sociedades anônimas e outros usuários nos relatórios contábeis. A auditoria é muito enfatizada. Terceiro item, ênfase à contabilidade teórica, principalmente a contabilidade gerencial. Está dizendo que a razão dessa ascensão foi por uma ênfase à contabilidade teórica, principalmente a contabilidade gerencial. Ao contrário dos europeus, não havia uma preocupação com a teoria das contas, ou querer provar que a contabilidade é uma ciência.
Quarto item, universidades em busca de qualidade, grandes quantias para pesquisas no campo contábil, o professor em dedicação exclusiva e o aluno em período integral valorizavam o ensino nos Estados Unidos. Será que a Vitória saiu? Tá só o Felipe, no Kahoot? Vitória caiu, será? Você tá no jogo ainda, Vitória? O Felipe tá rodando. Tá falhando? Entra e sai de novo, Vitória. Põe esse código, vai lá, ó, 851424. Vamos fazer o seguinte, já que a internet não está ajudando a gente, eu vou logo pro slide. Depois vocês brincam lá no Kahoot, tá bom? Tá liberado, então vocês procuram lá. É só colocar Teoria da Contabilidade, CFC. Aí vocês ficam brincando lá depois, tá bom? Pode ser? Beleza. Porque a internet às vezes está falhando aí de vocês. Então eu vou encerrar aqui, depois vocês acessam lá pelo Kahoot, tá bom? Eu vou abrir, então, o PowerPoint, porque já são 8h10, eu tô com medo da gente não fazer todas as questões. E o melhor é a gente resolver as questões. Então, vamos lá. Estamos usando minha tela já, do PowerPoint. Beleza, obrigada aí pelo feedback. Então, vamos lá. Bom, para iniciar aqui a resolução das questões pelo slide, eu trouxe um videozinho para vocês, mas eu vou deixar para vocês assistirem aí em casa depois, principalmente quem for fazer o exame agora domingo. Vale a pena vocês assistirem esse vídeo, porque faz um retrospecto, são 10 minutinhos, tá? Faz um retrospecto da contabilidade. Foi elaborado pela FBC, né? Então, depois assista, eu coloquei o link aqui para vocês assistirem, tá bom? Depois acessem lá pelo PDF. Bom, essa primeira questão aqui, eu já respondi, né? A gente já respondeu aí. Inclusive, o Felipe acertou. Essa primeira questão falava exatamente sobre essa evolução da contabilidade, né? Então, a gente viu que a terceira questão, ou o terceiro item e o quinto item estavam falsos, tá bom? Então, correto, 1, 2 e 4. No PDF, eu acho que eu já coloquei com as respostas para vocês. Segunda questão. Eudícibus afirma que o maior pesquisador e escritor sobre a Escola Europeia da Contabilidade foi Francisco Daurea. Ele abordou em seu livro Primeiros Princípios da Contabilidade Pura, as principais teorias que compõem a Escola Europeia de Contabilidade. Uma das principais teorias da Escola Europeia, que considera a conta como centro de gravidade da aplicação contábil, afirmando que ela é o raciocínio aritmético para medir a grandeza dos valores relacionados entre si e as pessoas, é a teoria A, econômica, B, patrimonial, C, materialista, D, matemática. O que vocês acham aí? Teoria tratava, né, a conta como centro de gravidade da aplicação contábil. Como se fosse o átomo, tá? É o principal, é o centro de gravidade da contabilidade. É a conta. Que teoria? Lucas, Felipe, colocaram todos B. Mirela, Vitória, o que vocês acham que é?
Mirela, B. Vitória, qual você assinalaria aí? B também? Foi com todo mundo? Pessoal, não é a escola patrimonial. Ó, raras são as questões que falam sobre a teoria patrimonial, patrimonialista, né? Ou patrimonialística, que chama também. Raras são as questões que trazem elas. Geralmente cobram as outras teorias, tá? E aí ainda tem outra pegadinha. Ele fala assim, ó. Considera a conta como centro de gravidade da aplicação contábil, afirmando que ela é o raciocínio aritmético. Aí quem vê essa palavra já vai logo lá para a matemática, né? Porque a gente também tem a teoria matemática também, tá? Mas não é. Na verdade, a teoria, deixa eu botar aqui, certo. A teoria correta é a teoria econômica, tá? Uma das principais teorias da escola europeia, que considera a conta como centro de gravidade da aplicação contábil, é a teoria econômica, tá? Quando fala assim, é o raciocínio aritmético para medir a grandeza dos valores, a gente está falando dos valores econômicos e financeiros, tá? E aí a teoria econômica trazia exatamente isso. A gente tem vários autores da teoria econômica, tá bom? Essa questão caiu no ano passado, né, 2019, tá bom? Ou seja, as escolas, é muito importante as escolas, tá bom? Eu não dou aula hoje lá na Unifor de teoria da contabilidade, mas vocês têm teoria da contabilidade. Hoje eu dou aula mais nas turmas da administração, né? Não tenho nenhuma turma da contabilidade. Mas eu já fiz muito material de teoria da contabilidade. Então, de repente, depois, quem quiser me mandar o e-mail, eu posso mandar o meu material de teoria da contabilidade para vocês, tá bom? Em PDF, todinho eu posso mandar. Que aí eu falo de cada uma das escolas, de cada uma das teorias, certo? Questão 3, do ano passado, do segundo exame, tá? Luca Pacioli publicou exatamente essa que a gente estava lendo, né? Em Veneza, a Suma de Aritmética, Geometria, Proporções, enfim. Falou sobre partidas dobradas. Em relação ao método das partidas dobradas, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta, tá? Incorreta. Método das partidas dobradas. A. É o método segundo o qual, para cada registro contábil de débito, deve haver, em contrapartida, registros de crédito de igual valor. B. É um método aceito universalmente pela contabilidade, tem como princípio fundamental que para cada aplicação de recursos corresponde uma fonte de recursos de igual valor. Aplicação, origem. C. Método menos utilizado pela contabilidade, sendo o método das partidas simples universalmente aceito devido ao seu princípio de que total de débitos tem que ser diferente do total de créditos. D. Método pelo qual se registra por meio de lançamentos a débito ou a crédito em uma ou mais contas as alterações ocorridas no patrimônio de uma entidade, permitindo que ele permaneça equilibrado. Felipe já colocou aqui, alternativa C. E aí, o que vocês acham? Todo mundo vai com o Felipe? Lucas também, C. Mirela, Vitória, o que vocês acham? Qual é a alternativa incorreta? C também, Mirela também. Muito bem, pessoal. C, essa aí é aquela questão para não zerar, né? Aquela questão para não zerar. Menos utilizado. E o total de débitos tem que ser diferente do total de créditos. É brincadeira, né? E caiu no último exame, viu? Então, para vocês verem, não tem só essa, tem vários exames que vez ou outra, cai em método das partidas dobradas, tá? Próxima questão. Questão 4. De acordo com indícios Marion e Faria, no começo do século XX, era aquela que a gente estava lendo, né? Houve a queda da chamada escola europeia e a ascensão da escola norte-americana. Em função disso, quais são as razões dessa ascensão da escola norte-americana? A primeira razão que ele dá, ênfase ao usuário da informação contábil. A contabilidade é apresentada como algo útil para a tomada de decisão, evitando-se endeusar demasiadamente a contabilidade. Atender os usuários é o grande objetivo. Segunda razão,
foi dada ênfase à contabilidade aplicada, como herança dos ingleses e transparência para os investidores das sociedades anônimas e outros usuários dos relatórios contábeis, a auditoria é muito enfatizada. Terceiro, ênfase a uma contabilidade teórica, principalmente a contabilidade gerencial. Ao contrário dos europeus, não havia uma preocupação com a teoria das contas, ao querer, né, ou querer provar que a contabilidade é uma ciência, tá? E a quinta razão, universidades em busca de qualidade, grandes quantias para as pesquisas no campo contábil, o professor em dedicação exclusiva e o aluno em período integral valorizavam o ensino nos Estados Unidos. A sequência correta é o quê? O que vocês acham aí? Alternativa A, B, C ou D? Vitória A. Felipe A. Lucas C. Muito bem. Eu gosto quando tem diferente mesmo. Beleza, vamos lá. Vamos para o primeiro item. Ele fala assim, ó. Foi dada uma ênfase, uma das razões foi a ênfase ao usuário da informação contábil. A contabilidade é apresentada como algo útil para tomar de decisão e evitou-se aí endeusar demasiadamente o que se fazia lá na escola, né, europeia, né, se endeusar a contabilidade por si só, né, o estudo científico puramente teórico, né, e atender os usuários é o grande objetivo. Verdadeiro, né? Foi dada essa ênfase ao usuário da informação contábil. Segundo item, ênfase à contabilidade aplicada como herança dos ingleses e transparência para os investidores das sociedades anônimas e outros usuários, tá? Então, o objetivo não eram só os investidores das sociedades anônimas, mas também os outros usuários nos relatórios contábeis. A auditoria é muito enfatizada. Tá falso. Por que está falso? Porque antes, né, a ideia da escola europeia era muito voltado não para a contabilidade aplicada, né, mas sim para a contabilidade teórica, tá bom? Então, alternativa B, o item 2, falso. O item 3, ênfase a uma contabilidade teórica. A razão de se ter a ascensão da escola norte-americana foi a ênfase a uma contabilidade teórica, porque ele está dizendo, então a sociedade, né, a demanda é que se queria uma contabilidade teórica. Não, se queria uma contabilidade aplicada, tá bom? Então, o errinho aí seria esse, aplicado. Principalmente a contabilidade gerencial, beleza? Foi o desenvolvimento da contabilidade gerencial, de fato, na escola norte-americana. Ao contrário dos europeus, não havia uma preocupação com a teoria das contas, ou querer provar que a contabilidade é uma ciência. Aí essa última frase aí acabou com tudo, né? Essa última frase é totalmente o oposto, né? Na verdade, os europeus é que tentavam provar a contabilidade como uma ciência, né? Que se preocupavam demasiadamente com as teorias em si, né? A escola norte-americana não, já era mais aplicada, certo? Então, item 2 e 3, falso. Item 4, universidades em busca de qualidade, houve mais investimentos para pesquisa, né, para os professores de dedicação exclusiva e por aí vai. Então, verdadeiro, tá bom? Então, alternativa correta, item A. Bom? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, nessa parte de evolução de escolas. Beleza, show de bola. Quinta questão. E essa questão é muito fácil. Vocês vão acertar aí facinho. A informação estruturada não significa que a contabilidade fornece as informações dispersas e apenas seguindo as solicitações imediatas dos interessados, mas que as fornece de forma organizada. Isso foi o que disse o Dispos e Marion. É correto afirmar que os fatos e registros das operações da entidade, na qual se está aplicando a contabilidade, são estudadas e desenhadas minuciosamente através dos A. Plano e manual de contas, B. Relatórios administrativos, C. Relatórios contábeis administrativos,
D, livros contábeis e levantamento de extratos bancários. Felipe já colocou, letra A. Os demais, o que vocês acham? Lucas também, Mirella também. Vitória, o que você acha? Qual você acha que seria a alternativa correta? Por onde se estuda e são desenhados minuciosamente os fatos e registros das operações da entidade? Acho que Vitória caiu. Vamos lá, então vamos para a resposta. Letra A, tá? Parabéns aí, todo mundo aí acertando. Né? Então, não vou entrar em tantos detalhes, já que todo mundo acertou. Então, de acordo com o Will Disbus, né? A teoria, né? O próprio Marion também, tá? Mas no livro Introdução à Teoria da Contabilidade, do Will Disbus, as operações da entidade ao qual se está aplicando a contabilidade são estudadas e desenhadas minuciosamente através do plano e manual de contas. Ele já traz isso lá, né? Para a contabilização sistemática das operações rotineiras da entidade. Eu vou resumir para vocês cada um deles, tá? Então, o que é o plano de contas? O plano de contas é o conjunto do elenco de contas, do manual de contas e dos modelos das administrações contábeis. Esse é o plano de contas. O elenco de contas, a relação de todas as contas, contas do ativo, contas do passivo, né, contas do PL, contas de receita, contas de despesa, tá? O elenco das contas. E o manual de contas é onde tem as informações minuciosas, tá certo? De cada uma dessas, de todo o plano de contas, tá bom? Bom, então vamos passar para a próxima, já que todo mundo acertou. Questão 6. A Lei 6.404, no artigo 179, item 4, conceitua como contas a serem classificadas no ativo imobilizado, abre aspas, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desse bem. Trata-se de qual pressuposto contábil? A, entidade, B, competência, C, continuidade, D, primazia da essência sobre a forma. E aí, o que vocês acham? A que se trata aí, quando ele fala assim, olha, imobilizado não são só os bens corpóreos para a manutenção das atividades da companhia, ou seja, para as atividades operacionais da empresa, mas também, inclusive, aqueles decorrentes de operações que transfiram para a companhia benefícios, riscos e controle, por mais que não esteja no nome da empresa. Felipe já assinalou aí, Mirella, Lucas, Vitória, o que vocês acham? Lucas D também, Vitória D. Muito bem, pessoal, muito bem, isso aí. Primazia da essência sobre a forma. Eu acho que depois, quando eu falei aqui sobre benefícios, riscos e controle, eu acho que matou a questão, né? Eu não me seguro e fico querendo dar dica. Mas é exatamente isso, a primazia da essência sobre a forma significa que na escrituração contábil as normas elas devem prevalecer sobre as exigências legais, né? A adoção dessa regra não implica desobediência à lei, né? Deve ser aplicada a lei, né? E deve ser aplicada esse pressuposto em que determinações legais sejam incompatíveis com os procedimentos contábeis, né? Em regra, bens registrados contabilmente são os de propriedade da empresa. Contudo, por exemplo, a gente tem a situação do leasing, né? Do arrendamento mercantil, financeiro. Embora o imobilizado não seja
de propriedade formal da empresa, por ser muito provável que a empresa adquirirá o bem ao final do contrato, por ter o controle, né, ter os riscos, todos os benefícios, o registro ele é feito no arrendatário, né, considerando aí a essência sobre a forma, tá bom? Né? Eu adoro falar de essência sobre a forma também nas minhas aulas. Vamos lá. Aí eu trouxe esse sonzinho aqui, não sei se vai rolar aí para vocês. Veja aí se vocês conseguem escutar. Porque aqui ele não falou de nenhum dos princípios, mas princípios sempre caem na prova. E aí eu adoro essa musiquinha, porque se você consegue lembrar dessa musiquinha, você nunca vai esquecer os princípios contábeis. Eu vou botar aqui para rolar, tá? Musiquinha. Hoje o patrimônio não se mistura com seu. O princípio da entidade logo floresceu. Hoje está feito com mais de valor. A essa oportunidade eu vou conceder. Prudência, existe mais de valor, oportunidade, competência, entidade, continuidade, prossegue, são os princípios contábeis, um fato gerador, se prudência, todos os princípios da contabilidade. Prudência, legitimação de valor, oportunidade, competência, entidade, continuidade, processo, os princípios contábeis. Não é legal? É legal? Depois eu mando. Quem quiser me manda lá. Os meninos do NAF aí, na equipe NAF, eu posso mandar lá no grupo depois. Quem não é, se quiser, pode me mandar um e-mail que eu mando, tá bom? Essa musiquinha. Bom, questão 7. A NBCTG Estrutura Conceitual citada apresenta as características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. De acordo com o exposto, não representam característica qualitativa de melhoria, tá? A, materialidade, B, verificabilidade, C, tempestividade, D, comparabilidade. O Lucas aqui já foi mais rápido que você, Felipe. Lucas já respondeu. Felipe, Mirela. Muito bem, muito bem. Quais são as características qualitativas? Vamos recordar? Quais são as características qualitativas? Nós temos as características qualitativas fundamentais e as características qualitativas de melhoria, né? Quais são as características qualitativas fundamentais? Para uma informação ser útil, é necessário que ela seja o quê? Relevante, muito bem, Felipe. E seja dotada de representação fidedigna. Muito bem, Felipe. Então, relevância e representação fidedigna são as características fundamentais. Ela precisa disso para ser útil. E para ela ser ainda mais útil, né? Que aí são as características de melhoria. Para ela ser ainda mais útil, quais são as características de melhoria? Muito bem, Vitória. Muito bem, Felipe. Compreensibilidade, Vitória colocou. Felipe colocou comparabilidade. Felipe colocou verificabilidade. Vitória tempestividade. Perfeito, colocaram todos. Vocês já tinham visto essa expressão, ó? Ops. Aí, ó.
Já tinham visto essa expressão que eu coloquei aí no chat? TV, coco, para a gente não falar outra palavra. T de tempestividade, verificabilidade, compreensibilidade e comparabilidade, né? Isso, Felipe, muito bem. Então, se a gente lembra disso, a gente vai lembrar logo que materialidade não é uma característica qualitativa. O que é materialidade? O que é materialidade? Onde ela aparece na estrutura conceitual? Alguém lembra? Já caiu isso também no exame de suficiência, tá? Informação material, tamanho. Faz parte de que característica qualitativa, Felipe? A materialidade, ela é um aspecto de que característica qualitativa? Se a informação é material, essa informação é relevante, tá? Então, a materialidade é um aspecto da relevância, tá bom? Isso também já caiu no exame de suficiência. Questão 8. As características qualitativas de melhoria são atributos que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar o fenômeno. Nesse sentido, pode-se afirmar que fora desse contexto conceitual, que contexto? Características qualitativas de melhoria. Então, fora desse contexto, encontra-se A, verificabilidade, B, comparabilidade, C, conservadorismo, D, compreensibilidade. Muito bem, Felipe, Vitória, né? O único que não é uma característica qualitativa de melhoria é conservadorismo. Bom, o que é o conservadorismo? Só para a gente recordar, tá bom? Aproveitar aqui para a gente revisar o conteúdo. O que é conservadorismo? Quando a gente fala de conservadorismo, a gente está falando de quê? Reconhecimento. Ele está relacionado a que princípio contábil? Lembra lá do PROSEC, né? Prudência, registro em base de valor, oportunidade, competência, entidade, continuidade, PROSEC, são os princípios contábeis. E isso, Felipe, conservadorismo está relacionado à prudência, tá bom? Vamos lá, questão 9. Eu sei que está um pouquinho pequena, mas eu vou ler para vocês, tá bom? À luz da NBCTG estrutura conceitual, mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço e na DRE. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Ainda segundo a norma, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir, marque V para a verdadeira e F para as falsas. Lembra quando eu falei sobre o conteúdo que cai no exame de suficiência? Dentro do conteúdo que está lá, está falando reconhecimento, mensuração dos elementos, tá bom? E aí, vamos lá. Primeiro item, custo histórico. Custo histórico refere-se que os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Verdadeiro ou falso? Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa equivalente de caixa não descontados que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Isso ele está dizendo que se refere ao custo histórico. Custo corrente. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa, equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Custo corrente na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação
ou em algumas circunstâncias, como, por exemplo, imposto de renda pelos montantes em caixa, ou equivalente de caixa, se espera, serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Item 3. Valor realizável, ou de realização, ou de liquidação. Refere-se que os ativos são mantidos pelos montantes em caixa, equivalente de caixa, que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada, enquanto os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isso é, pelos montantes em caixa, equivalente de caixa não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. E o último item, valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente descontado os fluxos futuros das entradas líquidas de caixa que se espera serem gerados pelo item no curso normal das operações, enquanto os passivos são mantidos pelo valor presente descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Sequência correta está em A. Todas as alternativas são falsas. B. As duas primeiras são falsas e as duas últimas são falsas, ou são verdadeiras. Item C, apenas a primeira é falsa. Item D, todas as alternativas são verdadeiras. O que vocês acham? E o Felipe acha que apenas as duas primeiras são falsas. Vitória, o que você acha? Vitória! Vamos lá, para a gente não perder tanto tempo, eu vou seguir, tá? Então, Felipe, correto. Você acertou. Apenas as duas primeiras estão falsas. Por que que tá falso? Eu acho que na hora da minha entonação da voz, já deu para perceber o que estava errado, né? A primeira, quando ele fala ali, ó, custo histórico, não é na data do balanço. É na data em que foi realizada a transação, tá? Custo corrente, quando ele fala ali que é na data de aquisição. Não, né? Custo corrente refere-se no momento lá, na data do balanço. Então, basicamente, eles inverteram aqui, tá bom? Esses dois primeiros itens. E os demais, correto, né? Perfeito. Ok? Eu vou passando já que acertou, tá bom? Questão 10. Essa aqui também é importante, tá? Essas questões de mensuração, pessoal, sempre tem caído no exame de suficiência ou falando sobre receita e despesa, tá? Sempre tem caído no exame de suficiência. Com base na NBCTG, reconhecimento envolve a descrição do item, mensuração do seu montante monetário, sua inclusão no balanço patrimonial ou na DRE. Segundo a norma, os itens satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço ou na DRE. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas, nem tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo. Referente ao assunto intitulado reconhecimento, a parte de reconhecimento, lá da estrutura conceitual, assinale a alternativa incorreta. Aí é o primeiro item. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando ocasionarem em decréscimo os benefícios econômicos futuros. Até aí, ok, né? Relacionado com o aumento de um ativo ou a diminuição de um passivo e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente entre, né, o reconhecimento do aumento dos passivos e diminuição dos ativos. Item B. A receita deve ser reconhecida na DRE quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com o aumento do ativo ou diminuição do passivo e puder ser mensurado com confiabilidade. Item C. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade, além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser reconhecida como despesa na DRE. Item D. Um passivo deve ser reconhecido no balanço quando for provável com a saída de recursos dos detentores dos benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente
e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Ixi, o Felipe já respondeu aqui. E aí, Vitória, o que você acha? Acho que o Felipe está certo? Felipe, por que você acha que a A tá incorreta? Ele está dizendo lá... Muito bem, Felipe. Então, vamos lá. Então, a primeira alternativa está incorreta. Por quê? Isso, Vitória. Porque, ó, as despesas... Imagina aí, ó. A despesa, vou reconhecer a despesa, tá? Vai lá para a minha DRE. Quando eu reconheço a despesa na minha DRE, eu estou reconhecendo essa despesa porque ocasionou um decréscimo nos benefícios econômicos futuros. Uma despesa representa um decréscimo dos benefícios econômicos futuros. Esse decréscimo, ele é proveniente ou da diminuição do ativo, vamos lá, despesa com aluguel. Se eu já vou reconhecer a despesa, débito de despesa com aluguel. Se eu já paguei a despesa, qual vai ser o crédito? Despesa com aluguel. Se eu já paguei esse aluguel, eu vou debitar a despesa e o que eu vou creditar? Muito bem, Vitória, vou creditar o caixa. O caixa é uma conta do ativo, muito bem. Portanto, vai aumentar ou diminuir o ativo? Perfeito, vai diminuir o ativo, está saindo do caixa para pagar a despesa com aluguel. Então, quando eu reconheço uma despesa, ou ele vai provocar uma diminuição do ativo, ou ele vai provocar um aumento do passivo. Vamos supor que essa despesa com aluguel ele não pagou. Portanto, em vez de creditar a caixa, o que eu vou creditar? Em vez de creditar o ativo, em vez de creditar o caixa, o que eu vou creditar? De onde veio o recurso, a origem para essa despesa com aluguel? Se não veio do caixa e ela não pagou ainda, gerou o que para a empresa? Uma obrigação, perfeito. Então, eu vou creditar lá aluguel a pagar. Então, vai aumentar o meu ativo. Então, quando eu tenho uma despesa, quando eu reconheço uma despesa, eu vou ter um decréscimo nos meus benefícios econômicos futuros. Esse decréscimo ele é relacionado com ou a diminuição do ativo, nesse exemplo, saiu do caixa. Então, é diminuição do ativo ou aumento do passivo. Tá bom? Perfeito, meninos. Parabéns. Questão 11. Vamos lá. De acordo com a estrutura conceitual básica, um ativo pode ser considerado como circulante em determinadas ocasiões. Das situações a seguir, qual não condiz com a classificação de ativo circulante? Considerando o dispositivo, né, o disposto na Lei 6.404, que trata de escrituração contábil, e a NBCTG, estrutura conceitual, o resultado do exercício deverá apresentar... perdão, eu acho que coloquei... Isso aqui fazia parte de outra questão. É só esse primeiro ponto de interrogação. Referente à estrutura conceitual básica, né, em que ele fala que um ativo pode ser considerado como circulante em determinadas ocasiões, qual não condiz com a classificação do ativo circulante? Aí vamos lá. A. Quando o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, ele deve ser circulante? B. Quando espera-se que o ativo seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, significa que ele tem que ser circulante? C. Quando o ativo é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivos se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Nessa situação, ele deve ser circulante? D. Quando o ativo representar direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, o exercício com essa finalidade, inclusive decorrente de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Qual dessas alternativas não se refere a ativo circulante? Vitória e Felipe já colocaram. Muito bem, meninos.
Alternativa D, né? Eu tirei aqui só para eu ajeitar logo, para eu mandar o PDF correto para vocês. A gente estava aqui. Então, alternativa D, tá? Por que que a alternativa D está errada? No caso D, se refere ao intangível. Bens corpóreos é intangível? Imobilizado, né? Isso. Foi só uma confusãozinha. Mas, exatamente, o item D está se referindo ao imobilizado. Imobilizado é não circulante, tá? Mas, pessoal, ele podia ter mudado qualquer informaçãozinha dessa. Todos esses itens aqui se referem ao disposto lá no CPC 26. O CPC 26, ele dispõe todos os requisitos ao qual o ativo ele deve atender para ser classificado como circulante, tá? Se ele não atender a nenhum desses requisitos, aí a gente considera como não circulante. É isso que a norma traz lá, tá bom? Parabéns. Vocês estão acertando quase tudo. Questão 12, tá terminando. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações sobre o exercício social de 2018. Incorreu em despesas no valor de 80 mil, das quais 25 mil foram pagas e 55 mil vão ser pagas no próximo exercício. Obteve receitas no valor de 95 mil, das quais 50 mil foram a prazo e serão recebidas no exercício seguinte, e 45 mil ela já recebeu. Considerando o disposto na norma, o resultado do exercício deverá apresentar que valor? Qual o total aí? Se ela está falando do resultado do exercício, eu estou falando da DRE. A DRE utiliza regime de caixa ou competência? Competência, muito bem. Apenas a DFC, ela é a única demonstração que é elaborada sob o regime de caixa. Todas as demais, sempre regime de competência, tá bom? Então, considerando o regime de competência, muito bem. Alternativa B, 15 mil, né? O que é esses 15 mil? 95 mil, que foi o total da receita de vendas, menos o total de despesas, 80 mil. Muito bem, Felipe, Vitória. Questão 13. A Lei 6.404 apresenta a ordem de classificação das contas do ativo. Tem lá, aspas, artigo 178, parágrafo 1º. No ativo, as contas serão classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez. Essa afirmativa acarreta no fato das a. Contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal será classificada como reserva de capital. B. Contas do ativo circulante serem apresentadas antes das contas que informam o ativo não circulante, por exemplo, o imobilizado pertencente à companhia. Item C. Participações permanentes em outras sociedades e ou direitos de qualquer natureza serem classificados no ativo não circulante, ativo intangível. Item D. Ações de tesouraria deverão ser destacadas no balanço patrimonial com dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Muito bem, todos acertaram. Então, ó, letra B de bola, tá? Quando a gente está falando de grau, de ordem decrescente de grau de liquidez, a gente está falando que no balanço patrimonial, o lado do ativo, a classificação das contas do ativo, a organização das contas, se dará do mais líquido, aquilo que já é dinheiro, já é efetivamente caixa, equivalente caixa, para aquilo que é menos líquido, né? Então, é decrescente, é o mais líquido para o menos líquido, certo? Ou seja, eu estou me referindo à separação entre aquilo que é circulante e não circulante. Muito bem. Questão 14, o artigo 178 da Lei 6.404 define que as contas serão dispostas no ativo em ordem decrescente de grau de liquidez. Sabendo disso, todas as contas contábeis a seguir podem ser classificadas no ativo circulante, exceto ações de tesouraria, estoque, conta corrente e despesas pagas antecipadamente. Muito fácil, né, pessoal? Essa daí
Essa aí, mamão com açúcar, isso aí, contabilidade básica, né? Então, ações de tesouraria não é ativo. Muito bem, Felipe. Ações de tesouraria é conta do PL. Isso, Vitória, retificadora do PL. Muito bem. Questão 15, penúltima questão para a gente fazer hoje. A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização do capital a longo prazo, não pretendendo vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios da entidade. A empresa A sabe que no longo prazo é provável que os benefícios econômicos futuros associados a esse terreno fluirão para a entidade e o seu custo pode ser mensurado confiavelmente. Ainda a empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas. Com base nas informações apresentadas e considerando a NBCTG 28, esse terreno deverá ser reconhecido no patrimônio da empresa A como A, imobilizado, B, propriedade para investimento, C, investimento temporário a longo prazo, ou D, ativo não circulante mantido para venda. Muito bem, esse povo aqui vai fechar o exame de suficiência. Alternativa B, né? Propriedade para investimento. Por que não é imobilizado? Porque terreno é para investimento. E na questão diz que é para valorização de capital. Isso, ele disse lá, né? Que ele diz aqui, ó, a empresa A não almeja utilizá-lo na produção ou fornecimento de bens ou serviços para finalidades administrativas. Não vai ser utilizado na atividade operacional da empresa, né? Por que não é ativo não circulante mantido para venda? Essa conta, acho que ela não existe, né? Isso. Muito bem, então. Ele não pretende vender a curto prazo, né? Ele não pretende vender no curso ordinário dos negócios da entidade. Muito bem, meninos. E última questão. Os registros e lançamentos contábeis realizados na contabilidade de uma sociedade empresária provocam alterações e modificações nos principais grupos de contas do patrimônio. A partir de algumas transações e operações ocorridas no patrimônio no mês de abril de 2018, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. O pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior, no dia 5 do mês seguinte, então, ó, ele está pagando a despesa que era do mês anterior no dia 5 do mês seguinte. Ele está dizendo que esse fato diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no PL. Segundo item, a compra de ações da própria empresa à vista diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o PL. E o terceiro item, a compra a prazo de um imobilizado altera o ativo, altera o passivo exigível e aumenta o PL. Qual a sequência correta? A Vitória botou aqui D e o Felipe botou a C. Vamos fazer cada um dos itens? Vamos lá? Eu acho que é mais legal. O primeiro item, ele diz assim: o pagamento de uma despesa de salário de empregados no mês anterior, no dia 5 do mês seguinte, diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no PL. Qual o lançamento que eu vou fazer? Ó, vamos lá, débito e crédito. Débito, aplicação, para onde está indo o recurso? E o crédito, de onde veio o recurso? Né? Origem. Então, débito, aplicação, para onde está indo o recurso? Qual o débito? O que a gente vai debitar? Qual é o débito? Estou pagando uma conta agora que era do mês anterior. Competência do mês anterior. Então, o que eu vou debitar? O passivo. Porque é uma obrigação que está sendo paga. Era uma obrigação, né? Se eu não paguei no mês anterior, a competência era no mês anterior, então era uma obrigação. Então, eu vou debitar salários a pagar. Era a obrigação, era o meu passivo. Então, quando eu debito salários a pagar, está aumentando ou diminuindo o passivo? Está diminuindo. Diminuindo, né? Diminuindo o passivo. E qual é a origem do recurso? De onde veio esse recurso para ele pagar lá o salário? Do caixa. É o item C. Caixa, muito bem. Está vindo do caixa. Está aumentando ou diminuindo o ativo?
Diminuindo. Diminuindo. Diminuindo, perfeito. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, no primeiro item, diminui o ativo, correto, e o passivo, correto. Diminui o ativo e diminui o passivo. E não gera nenhuma mudança no PL. Gerou alguma mudança no PL? Não, perfeito. Então, primeiro item, verdadeiro. Então, só sobra ali a alternativa C ou D, tá? Vamos para o segundo item que a gente já mata a questão, né? A compra de ações da própria empresa à vista, então ele comprou as próprias ações. A empresa comprou as próprias ações à vista. Diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o PL. Vamos lá. O que ele está fazendo? Comprando as próprias ações. Qual é a aplicação de recurso? Débito. O que eu vou debitar? Debita. Para onde está indo esse recurso? É a última que você está fazendo, né? Ações em tesouraria, né? Então, eu estou debitando ações em tesouraria. Ações em tesouraria é conta de ativo, passivo ou PL? PL. PL. E aí, só que ela é uma conta redutora do PL. Então, está aumentando ou diminuindo o PL? Diminuindo. Diminuindo, né? Então, está diminuindo o PL. E aí, aqui a gente já matava a questão só olhando para o débito, ó. Porque ele dizia que aumentava o PL. Mas não, diminui. E o crédito? Qual o crédito dessa operação? Está saindo de onde o recurso? Se ele disse que foi à vista. Do caixa, perfeito. Ou seja, também está diminuindo o caixa. Então, o correto seria a compra de ações diminui o ativo, diminui o PL e não afeta o passivo exigível. Certo? Então, essa alternativa aqui está falsa. Tá bom? Então, aí já mataria seria o item C, né? E a compra a prazo de imobilizado, o que vai acontecer? Eu vou debitar o imobilizado, então vai aumentar o ativo, e eu vou creditar contas a pagar. Então, de um lado, aumento o meu imobilizado, estou aplicando recurso no imobilizado, está aumentando o ativo, e o recurso veio de onde? De uma obrigação que eu passei a ter, porque eu não paguei, então foi uma compra a prazo. Então, aumentou o ativo e aumentou o passivo. Tá bom? Ok? Então, item C. Muito bem. E aí, eu trouxe aqui para finalizar, tá? E aí vai ser para vocês, são 9 horas já em ponto. Uma frasezinha que eu levo para mim. Eu descobri essa frase em 2011 e para sempre levo essa frase para mim. Sempre que eu estou passando por algum momento difícil, algum desafio novo, que fala exatamente isso. A diversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. E isso a gente pode refletir sobre o exame de suficiência, que vocês vão fazer, sobre esse momento que a gente está trabalhando, né, em atividades remotas, né, estudando em atividades remotas, trabalhando também, quem está trabalhando, né, o que seria, o tanto que a gente evoluiu em função dessa adversidade, né, então, sempre pensar no desafio, sempre pensar nessa adversidade como uma oportunidade para a gente desenvolver novas capacidades, tá? E aí eu trouxe esse videozinho para vocês. Vocês não esquecerem, não assistindo agora, quem você for, qualquer coisa que você tenha na vida, que seja muita força, muita determinação, você faça tudo com muito amor, com muita fé em Deus. Gente, você chega Quem é? Alguém sabe quem é que estava falando aí? É do tempo de vocês, tá? Mas era o Ayrton Senna, tá? Do Brasil, né? Então, de alguma maneira a gente chega lá, né? Independente de quais forem as dificuldades, os desafios, as adversidades, todos nós temos capacidades para desenvolver, né? Para evoluir.
E para alcançar tudo que a gente quiser, tudo que a gente se colocar como meta, como foco, como objetivo, se a gente traçar as nossas metas, se a gente conseguir planejar e se esforçar, a gente consegue. E eu não tenho dúvidas que vocês dois que estão aqui, né, em plena 9h03, que poderiam estar aí aproveitando os últimos dias aí de descanso antes do retorno às aulas, não vão fazer o exame de suficiência esse semestre, não poderiam estar descansando, vocês estão aqui se dedicando, se esforçando, se desafiando, né, a responder as próprias questões. Então, parabéns para vocês já por essa dedicação, por esse esforço. Eu não tenho dúvida que vocês vão ter sucesso. Aqui eu coloquei meu e-mail, tá? Meu e-mail, meu Instagram e o canal no YouTube. Esse canal no YouTube, desde o semestre passado, eu tenho colocado alguns tutoriais de coleta de dados, né? Na Bolsa, né, de valores, na B3, né? Na própria CVM, Comissão de Valores Imobiliários, para vocês coletarem as informações no próprio site da empresa, lá em relações com investidores, vários outros tutoriais de Excel, enfim. Então, eu tenho colocado, compartilhado alguns materiais lá, em função dessa diversidade, né, despertou em nós, despertou em mim capacidades que estavam adormecidas, e desse mês passado a gente vem desenvolvendo aí alguns materiais. Então, tanto no IGTV do Instagram, quanto no YouTube eu tenho colocado esses materiais, tá bom? E aí, meu e-mail aqui, caso vocês queiram o material, todo esse material que eu falei para vocês que eu tinha, se vocês quiserem, é só me pedirem aqui por e-mail que eu passo, tá bom? De nada, Felipe, obrigada aí por vocês estarem aqui. Então, eu deixo aqui momentos finais. Eu queria só ouvir, antes de vocês saírem, por gentileza, colocarem no chat, ou falarem, de preferência no chat, porque eu não estou conseguindo ouvir muito bem, está picotando aqui. Por que valeu a pena, né, vocês estão desde o início aqui, entraram no início e permaneceram até o final. Por que valeu a pena vocês ficarem aqui essas 2 horas? Felipe, professora, conhecimento é tudo, é mesmo, Felipe. Tem toda a razão. Vitória, a aula foi interessante. Que bom, Vitória, que você achou interessante. Pessoal, pois é isso, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação. E também porque aprendi mais sobre teoria. Ai, que bom, Vitória. Você querendo material, pode me pedir, tá bom? Por e-mail que eu te mando. Atualmente eu não dou teoria, mas eu amo teoria. Deu para ver o tanto de livro que eu tenho de teoria. Eu amo teoria da contabilidade, tá? Eu vou fechar a gravação e fico com vocês, caso vocês queiram conversar um pouquinho, tá bom? Beijão, obrigada por vocês estarem aqui.